Olá pessoal, bem-vindo ao Far Off Script. Dando continuidade às funcionalidades do ECMAScript 6, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como simplificar a definição de funções com o uso da função seta. Para começar, nós temos uma função atribuída a uma variável chamada logar, que exibe um texto que é passado como parâmetro. Tá? Então se a gente executar esse script, a gente vai ver o texto que foi passado como parâmetro. Então para começar a utilizar a função seta, a primeira coisa que a gente faz é eliminar a palavra-chave function. A gente pode remover. E após os parênteses, a gente pode colocar o sinal de igual e maior, que daí vem o nome seta. E essa função ainda é válida e retorna o mesmo resultado. Tá. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, quando você tem só um bloco de instruções ou só uma instrução, nesse caso a gente só tem uma linha aqui executando o console.log, o que a gente pode fazer, a gente pode eliminar as chaves da função. Então a gente elimina aqui a chave de abertura dessa função e elimina também a chave de encerramento dessa função. E se a gente executar esse script, da mesma forma, a gente obtém o mesmo resultado. E dá para ir um pouquinho além para simplificar essa função, que é o seguinte: quando a gente tem só um parâmetro definido como argumento dessa função, a gente pode eliminar os parênteses. Tá? Então se a gente eliminar e executar de novo, o mesmo resultado. Se você tiver mais de um parâmetro, aí não tem jeito, você precisa utilizar os parênteses, mas se você tiver só um, dá para eliminar. Tá? Então dá uma simplificada. Pode ser que ele fique um pouco mais difícil de ler, dependendo do contexto aqui, mas aqui é só para exemplificar para vocês como é que a gente pode simplificar a função utilizando a seta. No exemplo anterior, a gente trabalhou com uma função que não retorna nenhum valor. Tá, então vamos dar uma olhada agora como é que a gente utiliza a função seta para simplificar a definição de uma função que retorna um valor. Tá, então aqui nesse exemplo eu tenho uma função que espera dois números e retorna a soma desses dois números. Então o processo é bem similar. Tá? Então a gente remove a palavra-chave function, após a lista de parâmetros a gente coloca o sinal de igual e maior, né, a seta, e nesse caso, como a gente tem só uma instrução, a gente pode também remover as chaves da função. Tá? O único detalhe é que nesse caso, a gente não pode utilizar a palavra-chave return. Então, se a gente executar agora, a gente vai ver que a gente recebe um erro que a palavra-chave return não é esperada, né? não é válida. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte: simplesmente remover a palavra return. Tá? Então, se existe uma instrução sendo executada aqui que retorna que produz um valor, automaticamente esse valor que é o resultado, ele é retornado por essa função. Então se a gente executar a função agora, a gente vai ver o resultado do cálculo, que é 3. Um detalhe importante é que você deve ter percebido que nos exemplos eu estou utilizando uma função atribuída a uma variável e não uma função definida, por exemplo, dessa forma. A razão para isso é que a função seta ela é uma função anônima. Tá? Então, se a gente tentar simplesmente eliminar a palavra-chave function e adicionar a seta após os parâmetros, essa não é uma sintaxe válida na nova versão, tá, do JavaScript. Então, não tem como utilizar a função seta nesse contexto. No exemplo anterior, a gente viu como simplificar uma função que retorna um valor, mas de um tipo simples, um tipo primitivo. Né? Então era só um número. Como é que a gente faz quando a gente quer retornar um objeto? Que nem nesse caso eu tenho uma função que retorna um objeto com duas propriedades. Tá? O processo é bem similar, só tem um detalhe. Então a gente remove a palavra-chave function, a gente adiciona a seta, a gente pode remover as chaves da função, a gente remove a palavra-chave return, só que se a gente executar agora, a gente vai receber um erro de sintaxe aqui em uma das propriedades. Tá? Então o detalhe aqui que é diferente dos outros exemplos é que quando você retornar um objeto, você tem que utilizar parênteses para que esse objeto seja válido. Então dessa forma a gente retorna objetos sem problemas. Tá? Então se é um tipo de primitivo, não tem problema, não precisa de nada diferente, mas quando você tem esse tipo de bloco, retorna um objeto, é só colocar o parênteses antes e depois e aí vai funcionar sem problemas.
Um último exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês é quando a gente tem um objeto com uma função definida como parte desse objeto e como é que funciona a função seta. Tá? Então, a gente tem uma variável aqui chamada cliente, que tem duas propriedades e uma função. E se a gente executar o script agora, a gente recebe esse texto, nome, o valor, né, da propriedade de nome e o ID. Então você pode ver que essa função está concatenando todos esses valores e formando um texto. A gente pode remover a palavra-chave function, a gente pode colocar a seta, mas se a gente executar de novo essa função, esse script, a gente vai verificar que apesar de não ter nenhum erro, né, de sintaxe, a gente não recebe o valor de volta que a gente está esperando. Então a gente recebe tanto para o nome quanto para o ID, a gente recebe o valor undefined, e a razão para isso é que a função seta ela não tem a propriedade bind do mesmo jeito que uma função comum tem. Tá? E se você quiser conhecer um pouquinho mais como funciona a função bind, também a apply e call, eu tenho um outro vídeo que eu fiz um tempo atrás, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você pode dar uma olhada também. Tá? Então ele perde um pouco do contexto. Tá? Você não consegue utilizar a função seta nesse contexto. Então, para resolver esse caso, na verdade você nem utiliza a função seta. Tá? Você pode simplesmente remover a palavra-chave function e você pode até remover também os dois pontos. Tá? E se você salvar e executar novamente, aí você recebe o valor de volta que você estava esperando. Tá? Então, com a função seta, você vai perder o escopo aqui dessa instância. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre o uso da função seta para simplificar a definição de uma função simples e também como simplificar a declaração de uma função dentro de um objeto. E eu espero que vocês tenham gostado e, como sempre, o código de exemplo está disponível na conta do ForOfScript no GitHub. E se você tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, você pode enviar aqui pelo YouTube, na seção de comentários do vídeo, pelo Twitter, no twitter.com/forofscript, ou também pelo e-mail debug@forofscript.com.br. Não se esqueça de se inscrever no canal e fique de olho nos próximos vídeos, beleza? Até mais!